Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao 20 apenas. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Até aqui, meus irmãos. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual é o nosso relacionamento com a lei? Afinal de contas, meus irmãos, Deus nos deu a lei, os 10 mandamentos, mas qual é a relação da igreja cristã com relação aos mandamentos? Estou perguntando isso, irmãos, porque em nossos dias existe um pensamento entre os cristãos que é um pouco estranho, na verdade. Ou seja, existe um pensamento que é estranho acerca dos mandamentos, que infelizmente tem imperado no contexto cristão moderno. Este pensamento é o que é chamado de, ouçam com atenção, vou explicar os termos para os irmãos, antinomianismo ou então antinomismo. Esses dois termos significam simplesmente isso, a negação da lei. Então, o antinomista, ele é o oposto, o extremo oposto do legalista. Numa ponta, em uma extremidade, nós temos o legalista, e na outra extremidade, o antinomista. Um acha que é salvo pela lei e o outro rejeita a lei, acha que não precisa dela. Então, existe esse antagonismo aí. O nosso tempo, então, meus irmãos, é marcado por uma rejeição terrível dos mandamentos, não é? Da lei de Deus. Na verdade, há uma rejeição cultural muito grande com tudo aquilo que tem a ver com lei, com mandamento, com regra, com princípios. As pessoas estão realmente cada vez mais entregues a revoluções e elas têm dificuldades com princípios, com coisas básicas. Entende? Não é só uma questão dos mandamentos de Deus. É um problema cultural. Muitas vezes os jovens, por exemplo, eles não conseguem manter práticas comuns de relacionamento, do bom trato para com os mais velhos e com o próximo, por exemplo. O cumprimentar, o dar o lugar, são coisas simples, isso não são mandamentos, entendo o que eu estou dizendo, certo? Mas são princípios simples de nossa cultura e da nossa boa convivência em sociedade, mas muitas pessoas simplesmente não conseguem fazer essas coisas. Rejeitam. E aplique isso agora ao entendimento de leis, não é? De mandamentos. Infelizmente, então, na boca de muitos crentes, isso é triste, meus irmãos. Eu não falo isso com alegria, não. É com tristeza. Na boca de muitos crentes, não é? Existe a frase: a lei passou, estamos no tempo da graça. É isso que muitos cristãos têm dito. Não precisamos nos submeter mais a mandamentos. As tábuas da lei, elas foram entregues a Moisés. E o que Cristo e os seus cristãos têm a ver com Moisés e a lei? Ora, quem diz que a lei passou e ainda fala que não precisamos mais de mandamentos, com isso está tornando Cristo um tipo de revolucionário. Quem está dizendo que, porque é cristão, não precisa mais dos mandamentos da lei de Deus, está tratando Cristo como sendo um revolucionário, isto é, alguém que veio para quebrar paradigmas, para desfazer o que foi feito, para rejeitar a lei de Deus e estabelecer um novo tipo de espiritualidade desligado daquilo que Deus ensinou, não é, no passado. A pergunta é, será que é assim mesmo? Será que Cristo é um revolucionário que acabou com os mandamentos,
que destruiu a necessidade de entender a importância dos mandamentos para a vida do cristão? Hoje nós vamos ouvir uma pregação justamente com o tema Deus deu uma lei ao seu povo. É um título simples, porém objetivo, para realmente colocarmos em nosso coração, em nossa mente, que Deus deu uma lei ao seu povo. E contra os argumentos antinomistas, ou seja, que rejeitam a lei de Deus, vamos ouvir Cristo. Vamos à palavra dele, vamos ao que ele disse às pessoas de sua época. No verso 17, o Senhor disse bem assim: não cuideis que eu vim destruir a lei. Olha as palavras de Cristo aqui. Ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Meus irmãos, estas palavras de Cristo são importantes e contundentes para nós. E fala diretamente à nossa geração, que é tão revolucionária. Que, como já expliquei na introdução, é contra a lei de Deus. As palavras de Cristo aqui mostram que ele, está não rejeitando a lei e os profetas, mas reafirmando, a lei e os profetas. Não existe, então, uma tensão entre Cristo e Moisés. Isso é uma mentira. Não há tensão entre Cristo e Moisés. E isso é importante para nós, meus irmãos. É importante porque, realmente, aqueles que falam de Cristo e tentam separar da lei, estão distorcendo Cristo para a sua própria vida. Estão buscando um Cristo que não ensina a lei, que não ensina os mandamentos do Senhor. E o pior, muitos tratam os mandamentos, nesse sentido, não como sendo algo dado por Cristo para a sua igreja, mas como sendo simplesmente coisa de hipócritas. Tenta imaginar, existiam aqueles fariseus, aqueles hipócritas, como existem hoje também, certo? Que eram legalistas e eram mentirosos. Mas as pessoas acabam invertendo as coisas, os valores, e ao invés de reconhecer que aqueles homens eram hipócritas e mentirosos, eles acusam a lei e não os homens. É como se a lei fosse culpada. Não, mas peraí, a lei não é coisa de hipócrita. Em Mateus 23, Jesus diz mais ainda. No versos 2 a 4, ouça o que o Senhor diz: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Ele está fazendo uma crítica aos fariseus, certo? Olha o que ele diz, ouçam o que ele diz aos seus discípulos. Ele fala dos fariseus e dos mestres da lei. Agora observem o conselho de Cristo aos seus discípulos. O que ele fala: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Jesus não reprovou o ensino dos fariseus aqui, no que diz respeito à lei. Ele não condenou a lei porque os fariseus eram hipócritas. Qual o sentido de você condenar o princípio se as pessoas não cumprem? Seria como hoje eu falar bem assim: olha, vamos abandonar os mandamentos, vamos deixar esse negócio de mandamento de lado. Mas por quê, pastor? As pessoas não obedecem mesmo. Então vamos deixar de lado. É assim que funciona, porque se for desse jeito, vamos começar a abrir mão de um monte de coisas, porque as pessoas não fazem. Não é? Olha esse tipo de argumento, meus irmãos. Observe como esse argumento é tão comum para a nossa geração. É tão comum para a nossa geração. Vou aplicar esse argumento aqui, certo? Que é o que muitos usam hoje na cristandade para falar como o mundo tem também usado o mesmo argumento para defender, por exemplo, o aborto e o uso de drogas. Legaliza as drogas. Sabe por quê? As pessoas já usam mesmo. Não já usam? Não tem um monte de pessoas entregues, escravizadas às drogas, que compram drogas o tempo todo? Então por que ficar botando lei para poder proibir? É assim que as pessoas pensam. Legalizem um aborto, as pessoas abortam mesmo. Então, basicamente, as pessoas acusam a lei e não quem está desobedecendo a lei. Cristo não condena a lei. Ele não condena o ensino dos fariseus. Ele disse aos seus discípulos: façam tudo o que eles disserem, mas não façam o que eles fazem. Ou seja, ele não reprova a lei, reprova os fariseus, reprova o hipócrita. Esse é o ponto. Ou seja, mais uma vez, Cristo, ele não é antagônico à lei, ele não está contra a lei de Deus. Essas palavras para nós, então, têm grande peso, meus irmãos, porque mostra que Cristo, ele não veio desfazer nada.
apenas levar a lei ao seu cumprimento. Ele não veio fundar nesse sentido algo tão distante assim de Israel, do povo de Deus. Quebrar nesse sentido, não é, os mandamentos que o Senhor tinha dado ao seu povo e estabelecer uma coisa nova. Não é assim que funciona. Há novidade no Novo Testamento há, mas essa novidade não rompe com o Antigo. Do contrário, nossas Bíblias seriam só Novo Testamento. Mas tudo aqui é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. São palavras para nós importantes demais, meus irmãos. Cristo, então, ele nos ensina que ele veio cumprir a lei, algo que nós jamais fizemos. Ele fez por nós. Nem tampouco ele cortou os laços com a antiga aliança, como se fosse algo inútil, sem valor para nós. Na verdade, suas palavras reafirmam o valor da lei para o seu povo. Inclusive, se continuarmos lendo o texto de Mateus 5, vamos perceber o seguinte, que o que eu estou pregando hoje é, na verdade, uma introdução ao que ele vai abordar, que é explicar como cumprir os mandamentos. É o que ele vai fazer aqui, logo em seguida. Ele primeiro fala que ele não veio quebrar a lei ou os profetas, veio cumprir, e então começa a explicar para aqueles daquela época como cumprir a lei de maneira correta. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, eu porém vos digo. Ou seja, ele começa a explicar como obedecer o mandamento de verdade. Esse é o ponto aqui. Na verdade, suas palavras reafirmam esse valor, o valor da lei. É o que o Salmo 78, por exemplo, nos ensina. Quando lemos o 78, o Salmo, versos 5 ao 7, ouça com atenção. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Jesus está reafirmando essas palavras. Jesus é o Filho, o grande herdeiro. E ele está fazendo outras gerações conhecerem esse testemunho. O Salmo 78 diz justamente isso, que Deus colocou um testemunho em Israel, a sua lei, para guiar o seu povo, para que os pais ensinassem os seus filhos, a fim de que as gerações vindouras fossem alcançadas. Quem fez com que o Evangelho chegasse até nós, para compreendermos que Deus, sim, determinou uma maneira como o cristão deve viver? O Senhor Jesus Cristo, que ordenou seus apóstolos, que ordenou sua igreja a se espalhar pelo mundo e ensinar os princípios da palavra dele. Ele está fazendo isso cumprir agora. Esse testemunho chegou a nós brasileiros, meus irmãos, pela bondade do Senhor. Observamos agora também o verso 18, que diz bem assim, ainda de Mateus 5. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, primeiro ele começa dizendo bem assim, não pensem que eu vim destruir, revogar a lei aos profetas. Eu não vim revogar nada, eu vim cumprir. Foi o que eu vim fazer, cumprir. E agora o que ele diz é, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio passará da lei sem que tudo seja cumprido. Muitos cristãos hoje encaram os mandamentos como sendo de um tempo passado, sem importância e sem aplicação para nós hoje. Como isso é, na verdade, algo ruim para a cristandade, meus irmãos. Um povo que não tem princípios morais, que não entende o que é a lei de Deus e que rejeita, é um povo que está perdido, que não consegue viver a vida cristã tal como ordenada por Cristo. Porque Jesus está dizendo que enquanto houver céu e terra, se alguém quer fazer essa divisão tola de dizer bem assim, olha pastor, Antigo Testamento é Antigo Testamento, nós agora vivemos no tempo da graça, há uma separação. Cristo é quem está dizendo que enquanto houver céus e terra, a sua lei não passará. Isso significa dizer o quê? Que a lei continua em pleno vigor, em pleno uso. Ela funciona. Ela nos guia a Jesus Cristo.
É o que ele está dizendo aqui. Enquanto houver céu e terra, a lei não passará. Aí eu pergunto, não é? Há muitos que acabam dizendo, não, a lei passou, Cristo revogou. Eu pergunto, os céus e a terra passaram? Porque esse é o prazo que ele estipula aqui. A lei, o céu e a terra passaram? Já estamos no novo céu e nova terra? Não. Estamos aqui. Enquanto estivermos aqui, essa lei é válida. Ela deve ser respeitada, temida, obedecida. O ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, então desmascara o antinomismo e deixa sem argumentos os que odeiam a lei de Deus, que lutam contra ela. Irmãos, é sério. Parece às vezes até que eu estou exagerando, mas experimentem conversar com outros cristãos sobre os mandamentos da lei de Deus. Muitos vão ficar escandalizados. Vão ficar escandalizados. É como se você estivesse tentando colocar algemas nele. Não, isso não existe. Eu sou livre agora em Jesus Cristo. Pare com esse negócio de mandamento. Você abre a Bíblia. Não, isso é Antigo Testamento. É assim que muitos agem hoje. Mas estamos ainda aqui. Céus e terra não passaram ainda e, portanto, a lei está em pleno uso e deve ser respeitada. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, no verso 18, em verdade, isto é, de fato eu digo, suas palavras são palavras de ênfase para os seus discípulos. Não são meras palavras sem importância, mas são palavras sérias e devem chamar a nossa atenção. Nós temos que ouvir essas palavras com foco, com atenção. Foram palavras importantes naquele contexto e é para nós hoje também. Talvez o público ouvinte que fosse composto, não é, ali, não fosse apenas composto por pessoas que estavam concordando. Talvez muitos daqueles que estavam ouvindo as palavras de Cristo eram daquelas pessoas que rejeitavam a lei e que estavam enxergando Jesus como sendo esse tal revolucionário. Vamos seguir esse homem, ele vai mudar tudo. Vamos seguir esse homem, ele vai acabar com essas leis antigas. Não vamos mais sofrer punições, não haverá mais regrinhas. Ele é um revolucionário, ele veio quebrar paradigmas. Ele é um rebelde aqui em Israel, que vai nos libertar das amarras do legalismo. Talvez, ao verem suas ações, eles tivessem interpretado de maneira errada. E assim hoje as pessoas fazem. Quantos sermões eu, em minha vida cristã, não já ouvi, por exemplo, sobre a mulher adúltera? Sermões que eu ouvi, onde pastores vociferavam, eles falavam, não é, que a lei passou usando aquele texto. Como se Cristo tivesse, de alguma maneira, ali abolido a lei. Está vendo aí, ó? Ela foi pega em flagrante adultério, e a lei não manda condenar? Por que ela não foi condenada? Está vendo aí que a lei não é para ser aplicada mais? Então Cristo entra em contradição, porque ele está dizendo aqui que a lei está em pleno vigor, em pleno uso e deve ser obedecida. O que aconteceu ali, na passagem da mulher adúltera, não tem nada a ver com o descumprimento da lei. Tem nada a ver com o descumprimento da lei. O que Cristo fez foi aplicar aquela lei a todos que estavam ali, e não somente aquela mulher. Esse era o problema. Por que vocês acham que eles não tiveram moral para jogar pedra nela? Porque eram todos pecadores como ela ou piores. Essa é a razão. As palavras de Cristo foram no coração daqueles fariseus. No coração deles. Foram ali para matar uma mulher dizendo, a lei nos manda matar, vamos matar. E ele fala então, tá certo então, eu não sou contra a lei. A lei é minha. Não é para matar? Beleza então. Mas calma aí. Se algum de vocês aí não tiver pecado, não for como ela, pode largar a pedra. Cadê o macho que largou pedra? Ninguém fez isso. Porque todos eram igualmente pecadores. Eles queriam burlar a lei. Então Cristo, na verdade, ele cumpriu a lei ali. Ele mostrou amor. O objetivo da lei não é você matar as pessoas. São regras de amor e não de destruição. E eles não entenderam isso. Ou seja, ele está dizendo, eu não vim destruir, eu não vim revogar, eu vim cumprir esta lei. E mais do que isso, meus irmãos, ele dá ênfase ao nosso dever, não é, com relação à lei. No verso 19, ouça o que ele vai dizer ainda. Ele primeiro fala do princípio, do propósito, ele vai deixar claro que devemos sim obedecer à lei. No verso 19 ele fala bem assim, qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens,
será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado o grande no reino dos céus. São palavras de ameaça. Qualquer que violar um destes mandamentos, por menor que seja, tipo, pastor, tudo bem, não matar, tá de boa, não vou matar ninguém, né? Não adulterar, eu me seguro, pastor, vou orar e pedir a Deus misericórdia, né? Não difamar o meu próximo, não roubar, tô de boa. Não colocar uma imagem de Deus na minha casa para adorar, de boa, pastor. Mas, já é exagero o senhor ficar dizendo que eu estou pecando se eu não respeito o nome de Deus. Já é exagero o senhor ficar falando esse negócio de guardar o dia do Senhor. Isso é coisa do passado, pastor. São 10 mandamentos. Não foi a igreja que inventou. Deus entregou no monte 10 mandamentos. 10. E o Senhor está dizendo: qualquer que violar um destes mandamentos, por menor que seja, eu considero menor. Ele está dizendo: e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Nessas palavras, então, nosso Senhor afirma algo que os fariseus e mestres da lei não esperavam. Se ele estava sendo reputado por ser um revolucionário ali, isso quebrou as pernas deles. Eita, imaginávamos que esse homem era contra nós, era contra a lei. Nós tentamos pegá-lo em debates, reclamamos porque eles colhiam espigas no sábado, e para nós ele estava quebrando o sábado, o quarto mandamento, mas o que ele está dizendo aqui é mais pesado do que o que nós falamos. É muito mais pesado e muito mais sério do que o que nós falamos. Ou seja, eles não esperavam por aquilo, nem os fariseus esperavam, nem aqueles que esperavam de Cristo revolução também, eles aguardavam por isso. Foi um choque para eles. Como assim? Esse homem que veio perdoando pecadores agora está dizendo que se nós não cumprirmos os mandamentos, nós não temos lugar no reino dos céus? É o que ele está dizendo aqui, exatamente isso. Ou seja, com isso ficou claro que ele não estava pregando a abolição da lei, revogação da lei, muito pelo contrário. Ele disse, meus irmãos, que todos os que negassem ou ensinassem errado esses mandamentos, a pessoa tanto nega como ensina errado. Olha, o terceiro mandamento, o que nos diz? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aí vem o pastor moderninho, né? O pastor moderninho com calcinha apertada e com suas luzes. Talvez com seu brinquinho, com seu largador, né? O moderninho, não é? Ô, bonzinho. Valeu. Valeu, rapaz. Então, o moderninho, né? Comecei a dizer. O moderninho chega e diz bem assim: não, pastor, o que o senhor está falando é pesado demais. Veja, a lei diz que Deus não tem por inocente quem toma o seu nome em vão. Aí o cristão moderno diz: nada desse exagero, pastor, por favor, isso é muito pesado. Não há problema nenhum em os irmãos gostarem, não é, de comediantes que zombam do nome de Cristo. Vou ouvir as piadinhas de pessoas que zombam do nome de Cristo. Tá de boa, pastor. Deus leva isso na brincadeira. É o que o mandamento diz? O mandamento diz que ele não vai tomar por inocente, não. Então, uma hora temos que tomar uma decisão nas nossas vidas. Ou ficamos com aquilo que Deus diz na sua palavra, ou com as opiniões dos homens. Isso é um ponto muito sério para nós, irmãos. Cristo está dizendo: posso eu considerar uma coisa boba, pequena, mas ele não considera. Ele não considera assim. Ele está dizendo que temos que entender que os mandamentos estão em uso, estão em vigor. O que dizer então hoje dos que negam os mandamentos? Aos cristãos que estão, nesse sentido, lutando contra a lei de Deus e que buscam revolução, rejeição da palavra. Aos líderes que estão dizendo: não precisamos mais de mandamentos, a lei passou. O que dizer essas pessoas? Simplesmente as palavras de Cristo. Não temos que debater com ninguém, não temos que brigar com ninguém. É simples. Quer resolver o problema? Irmão, aceite ou não.
Está escrito aqui. Eu leio. Eu não vou nem explicar. Eu só leio. Porque ele disse isso. Isso não é fantasia, meus irmãos. Isso é sério. Esta, então, é uma mensagem para aqueles que têm dificuldade com a lei de Deus e que acham que devem lutar contra ela. Se arrependam. Porque se alguém ainda está em conflito com essa lei, eu digo, se alguém tem um incômodo muito grande com a lei de Deus, com os mandamentos, isso pode ser um sinal de que esse indivíduo que tanto tem problema com os mandamentos da lei de Deus, nunca tenha nascido de novo. Talvez seja alguém que não tenha morrido ainda com Cristo na cruz do Calvário. Por que há tanto conflito? Observem o que a palavra do Senhor nos ensina em Romanos 6. Ouçam com atenção, não é? Verso 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. A pergunta é, eu morri com Cristo? Porque se eu morri com Cristo, eu estou nele, a lei não me condena mais. Eu estou justificado do meu pecado. Então por que eu estou ainda lutando contra a lei? Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, se morremos com Cristo, isto é, se a lei já nos matou em Cristo, esse é o ponto aqui central. A morte de Cristo tem que ser a morte dos seus cristãos. Eu devo olhar para Cristo na cruz, o crucificado, e eu me ver lá. Eu assumir a minha vida de quem morreu com Cristo na cruz, para que eu viva uma nova vida então. Do contrário, eu estou vivendo a velha vida que ainda tem problema com a lei de Deus. Se eu estou vivo, o meu velho homem está vivo ainda, se eu não me vejo como alguém que morreu com Cristo na cruz, sim, eu terei problema com a lei de Deus. A lei me incomodará, me ofenderá profundamente. Meus irmãos, é uma pergunta importante para nós, para cada um de nós. Temos problemas ainda com a lei? Verso 20, ele fala: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Como lemos no verso 20, meus irmãos, a justiça dos fariseus e escribas era falsa. Se a nossa não for verdadeira, ele está dizendo, não entraremos no reino dos céus. Eles confiavam em si mesmos. Eles confiavam que eles eram bons. E por isso eles tinham problemas com a lei. Porque eles tinham que lutar o tempo todo para obedecê-la a fim de serem salvos. Aí lembra do que foi na introdução ainda. Os fariseus, que eram legalistas, eles eram um extremo. Mas do outro lado, extremo também, estão aqueles que negam a lei. Que negam. Uns querem ser salvos por ela e outros a odeiam, a rejeitam. Ambos estão errados. E Cristo está dizendo, não entrareis no reino dos céus. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, se formos como eles também, querendo nos justificar por nossas obras, não há esperança para nós. A mensagem de Cristo aqui, então, não nos ensina a rejeitar a lei, mas assim como ele, ou seja, imitando a ele, a Jesus Cristo, amarmos a lei. Qual a dificuldade para isso? Para amarmos a lei? É tão pesado assim. Não estou falando para ninguém tentar ser salvo pela lei, não, isso é impossível. Cristo já fez isso por nós. Mas o nosso esforço sincero, por gratidão, para fazer a vontade do Senhor Deus, é algo tão difícil assim. Tão difícil. Porque é estranho. Se fosse assim, ninguém teria prazer em fazer a vontade de Deus. Se fosse assim, ser um cristão seria uma coisa condenatória. Se fosse assim, estar aqui seria a pior coisa do mundo. E eu digo para qualquer um, se uma pessoa vem para a igreja e não gosta de estar aqui, eu convido, eu falo para a pessoa, irmão, olha, tenha sabedoria, vá-se embora. Eu não tenho por que ficar prendendo ninguém aqui. Isso não faz sentido, entende? Não é um tipo de briguinha por almas que nós temos aqui. Nós estamos aqui porque cremos em Jesus Cristo. A minha posição é igual a dos irmãos nesse sentido. Eu estou aqui porque eu creio em Cristo. Se alguém está aqui e está dizendo, eu vou para ali porque
poxa, meus pais são de lá, sabe? Eu tenho um primo, uma prima que congrega ali naquela comunidade, e eu sei que a pessoa tem que ter uma religião, mas eu não gosto muito, sabe? Irmão, eu acho muito ruim o pastor dizendo que eu tenho que fazer assim, assim, assado, que certas coisas são pecado. Isso é muita intromissão na minha vida, eu não quero ficar ouvindo tipo de coisa, não. Cara, não faz sentido isso aqui. Nenhum. Ouvir o que Deus está dizendo em sua palavra e rejeitar no coração, me serve de quê? Eu entro vazio e saio vazio. Sem nada para aplicar no meu coração. Sem força, sem alegria. Meus cânticos não vão ter sentido. Eu não vou ter a alegria de cantar os salmos, a palavra de Deus, orar. Tudo para mim vai ser uma coisa estranha. Porque não há alegria. Porque eu tenho dificuldade com a lei de Deus. Eu não quero ser cobrado. E o Senhor não está me cobrando de maneira condenatória. Ele está me ensinando a ser um filho dele. Por essa lei. É simplesmente isso. Na vida de um cristão é Deus nos amando como pais que dão regras a seus filhos para amá-los, para cuidar deles. Assim o Senhor nos deu mandamentos. Se eu ainda tenho essa dificuldade de enxergar a lei de Deus como se fosse uma coisa condenatória, há um problema sério em mim e eu devo resolver isso. O Salmo 119 nos dá versos tão maravilhosos que mostram como o povo de Deus no passado amava a lei de Deus. E aqui eu mostro uma contradição. Como é que pode cristãos que dizem estamos no tempo da graça e terem tanta dificuldade com a lei, quero saber de mandamento nada, enquanto aqueles que viviam lá na antiga aliança, que eles dizem que não estavam no tempo da graça, porque era um tempo muito mais difícil, mais penoso, eles demonstravam prazer na lei de Deus. Era para eles serem pessoas tristes, angustiadas, se sentirem escravizados à lei de Deus, mas não. Salmo 119, temos alguns versos, quer dizer, todo o Salmo 119, que é gigantesco, é uma exaltação à lei de Deus. Verso 24 diz bem assim: também os teus testemunhos, essas expressões, testemunhos, estatutos, referente à lei de Deus, também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. O salmista, no passado, estava dizendo isso da lei de Deus. Verso 32: correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Verso 33, observem a oração, irmãos. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Olha a motivação do salmista. Me ensina a andar de acordo com a tua lei. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, guardar o teu mandamento, a tua lei. Verso 34, dá-me entendimento. Olha para que o salmista pede entendimento. Olha, dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Observá-la-ei de todo o meu coração. O salmista clamando, eu quero obedecer ao Senhor. Verso 35, faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Como pode? É tão contraditório um cristão não ter prazer na lei de Deus. É tão contraditório. Tão contraditório. Verso 44. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. O desejo do salmista. Eu quero viver para sempre nos teus preceitos, Senhor. Verso 45. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Para o antinomista, mandamento é prisão. Para o salmista, mandamento é liberdade. Olha a diferença. É somente a mente revolucionária que compreende que a vida no pecado é liberdade. Sendo que a verdadeira liberdade é poder fazer a vontade de Deus. Isso é liberdade. É poder andar no caminho do Senhor. Verso 46, também falarei dos teus testemunhos perante reis e não me envergonharei. Não me envergonharei. Não me envergonharei. Ah, irmão, por que você não vai fazer tal coisa hoje? Irmão, por que você não abre o teu comércio hoje? Por que você não faz isso e aquilo hoje? O cristão que não se envergonha, porque hoje é dia do Senhor. Oxe,
Meu irmão, vamos dar um rolezão hoje, cara. Domingão? Igreja? Que nada, hoje é dia de praia. Não, hoje é dia do Senhor. Ele me deu 6 dias para trabalhar, empreender, me divertir, e um dia Ele me deu para o encontro pactual com o povo da aliança, para que eu seja edificado e o glorifique. Não desperdiçarei esse dia. O salmista não tinha vergonha. Ele estava dizendo aqui, olha, também falarei dos teus testemunhos perante reis e não me envergonharei. Agora, voltando ao Salmo 119, o salmo que lemos ainda no início da liturgia. E aí estamos partindo para a conclusão. Observem, Salmo 19, versos 7 a 11. Ouçam com atenção. Se isso aqui, meus irmãos, não é o Espírito de Cristo falando, observe, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Nós não queremos sabedoria? Nós não queremos refrigério em nossa alma? A lei do Senhor, ele está dizendo. Verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Enquanto o mundo se entristece quando ouve o não, o Salmo está dizendo, os teus mandamentos alegram o meu coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Lembra do verso 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Verso 9. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. E aí vem, para fechar com chave de ouro, os versos 10 e 11. Observe, verso 10. Como que se fala isso da lei de Deus? Só alguém que nasceu de novo. Porque ele está dizendo aqui, olha, mais mandamentos, viu? Mais desejáveis são do que o ouro. Sim, do que o ouro fino. Mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestar o teu servo e em os guardar a grande recompensa. Deus nos deu uma lei. Cristo nos ensina que Ele não veio revogar essa lei, mas nos conduzir no caminho dessa lei. Atentemos então para o bom ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, pois Ele ama os mandamentos. E Ele preparou um novo caminho pelo seu sangue para nós, um caminho onde podemos ir até a lei sem rejeição. Um caminho onde temos paz com Deus e não precisamos mais ficar apavorados. Aquela reação lá no Sinai, no dia que eles receberam os mandamentos, onde toda a congregação de Israel estava de pé, olhando para o monte, fumegando, ouvindo trovões, som de trombeta, eles estavam apavorados com medo de morrer quando a lei foi entregue. Mas agora, por meio de Cristo, esses trovões silenciaram. Agora, por causa de Cristo, eu não preciso mais olhar para a lei de Deus como uma espada afiada para me matar. Não! O Deus que odeia o pecado, e sim odeia o pecador, não me odeia mais, porque Ele já sacrificou o seu Filho na cruz por mim. Esse é o ponto, essa é a vida cristã. É o que nós temos. Eu não preciso mais olhar para a lei com esses olhos negativos. Assim como aprendemos com o Senhor, como podemos ler sobre o Espírito de Cristo falando no Salmo 19, que venhamos também ter prazer na lei de Deus, ter alegria na lei de Deus, que possamos, irmãos, dizer como salmista que a tua lei, os teus mandamentos são para mim mais doces do que o mel, que para mim é maravilhoso, é favorável aprender os teus mandamentos e andar por esses caminhos, porque eu sei que o teu nome é glorificado e eu sou cuidado pelo Senhor. Se um dia essa lei amargou para nós, se um dia ela nos ofendeu, ela nos disse, você é um pecador miserável que você vai para o inferno. Se um dia amargou para nós, Cristo a adocicou para nós. Por isso o salmista está dizendo, essa lei é mais doce do que o mel para mim. Ela não me ofende mais. Ela mostra que a minha ofensa, o meu pecado, estava posto no Filho de Deus, me substituindo na cruz. É o que essa lei me mostra agora. Como Paulo fala em Gálatas capítulo 3, essa lei é como um aio que me conduz a Cristo. Ela me conduz a Cristo, ela me faz ver quem eu sou de verdade, para que eu perceba a minha necessidade do Senhor. Eu preciso de Cristo, e é a lei que me ensina isso. Como eu posso não amar uma lei que me leva para o Senhor?
Como eu posso não amar uma lei que está dizendo para mim, pecador miserável, não confie no seu próprio coração, não confie nas suas obras, confie em Jesus Cristo, corra para Ele. Essa lei é para o meu bem. Isso aconteceu, meus irmãos, quando Ele morreu por nós na cruz, quando o seu sangue foi derramado em nosso favor, quando Ele cumpriu essa lei em nosso lugar. É por isso que hoje, quando ouvimos os mandamentos, não temos que ter nenhum tipo de repulsa em nosso coração, nenhum tipo de rejeição. Podemos ouvir como palavra de Deus para o nosso bem e agradecer a Deus por tudo. E podemos então dizer glória ao Salvador Jesus. Glória ao Salvador Jesus, porque Ele nos aproximou. Ele nos aproximou, não é dos seus santos mandamentos, para vivermos para Deus. É um privilégio santo. Lá no passado, de todas as nações da terra, todas elas, Deus escolheu um povo. E aquele povo a qual Ele libertou, quem Ele libertou, Ele deu mandamentos, separando esse povo do mundo. A nós hoje Ele faz a mesma coisa. O mundo hoje festeja a sua própria carne. Estamos aqui. Deus nos separou. Deus nos livrou da condenação para podermos nos reunir como seu povo e desfrutarmos da sua glória, das suas bênçãos, da sua misericórdia. Agora, tudo aquilo que a lei um dia exigiu de mim e me prometeu condenar, não faz mais. Meu Cristo morreu por mim. A condenação que Ele sofreu era minha, era de cada um de nós aqui. Por isso, glória ao Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Porque por sua bondade, nós somos separados do mundo para vivermos esse novo caminho. Um caminho onde nós podemos obedecer os mandamentos, não com medo de ir para o inferno. Perceba como mudou tanto nas nossas vidas. Mas apenas por gratidão, porque Ele já sofreu por nós e já nos salvou. Cada vez que fomos tentados e fomos chamados pelo Senhor a honrar o seu nome e obedecer a sua lei, não é com pressão de irmos para o inferno, é por gratidão, porque estamos livres no Senhor. Amém? Não esquece não de cooperar com o canal, se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.